Você conseguiria imaginar um conceito macroscópico e relativamente simples como o equilíbrio de forças, como numa gangorra, poderia ser a base para os estudos de interação entre moléculas? Basicamente, para termos a situação de equilíbrio estático em um sistema, as forças que atuam sobre esse sistema devem se compensar, anulando-se mutuamente. Por exemplo, no caso da gangorra, poderíamos ter três forças atuando no sistema. Uma força F1, ou seja, a força-peso do garoto 1 na extremidade direita, uma força F2 na extremidade esquerda e uma força normal no eixo da gangorra. Para o sistema estar em equilíbrio estático, um dos requisitos é que a força normal, que aponta para cima no eixo da gangorra, deve ser igual à soma das forças exercidas pelos garotos nas duas extremidades. Um outro exemplo, mais simples, é de uma maçã sobre uma mesa. Se o sistema está em equilíbrio, então a força normal é igual à força-peso da maçã. Onde o equilíbrio das forças pode ser utilizado na sua pesquisa? Esse tipo de estudo pode ser feito utilizando um equipamento que se chama cuba de Langmuir. A água forma uma membrana elástica na interface com o ar, chamada de tensão superficial. Nós podemos observar a tensão superficial quando insetos ficam sobre a água, por exemplo, o que nos dá a impressão de que existe uma espécie de lençol sob as patas dos insetos. Essa tensão superficial surge como uma força resultante das forças de coesão entre as moléculas de água. Isso porque, quando as moléculas de água estão no interior do líquido, as forças de coesão entre as moléculas vizinhas, que são aquelas forças moleculares de atração que fazem com que as moléculas do próprio líquido fiquem unidas, são compensadas pelas moléculas ao seu redor. Porém, na superfície, ou seja, na interface ar-água, não existe moléculas de água em todas as direções, o que causa uma resultante que aponta para dentro do líquido. Essa é a tensão superficial. Sabendo disso, o que fazemos então é espalhar o material que nós queremos estudar sobre a interface ar-água e medimos as variações na tensão superficial da água utilizando um sensor, que vai calcular a diferença entre a pressão superficial da água e a pressão superficial da água mais a monocamada do material estudado. Esses filmes podem ainda ser comprimidos por barreiras móveis, condensando e organizando os materiais na superfície. É importante ressaltar que esta técnica é muito poderosa e permite que os materiais sejam estudados na forma de camadas moleculares, ou seja, quando espalhamos o material na superfície da água, é formado um filme que tem a espessura de uma molécula. Tendo esses conhecimentos em mãos, nós podemos utilizar essa técnica para diferentes abordagens. Uma delas é para estudar sistemas miméticos de membrana. Esses sistemas miméticos de membrana são construídos com essa técnica quando nós usamos como material um lipídio ou fosfolipídio, que é um material majoritário na composição de células de animais, por exemplo. Fale um pouco sobre sua pesquisa. O que você faz? Qual a importância prática da sua pesquisa? Esse tipo de estudo é muito mais simples e mais barato de ser realizado do que, por exemplo, estudos com células, ensaios in vivo ou in vitro. Eles vão ajudar a entender o que acontece nessa bicamada lipídica da membrana celular quando ela está exposta a, por exemplo, materiais que podem ter toxicidades como nanomateriais ou agrotóxicos, pesticidas, drogas e fármacos em geral.